Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Carecemos desesperadamente, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós precisamos que o Senhor nos exorte. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, pois a Tua palavra é alimento para nós. Nós precisamos da Tua correção, Senhor. Nós precisamos da Tua instrução. Nós precisamos conhecer a Tua vontade para nós, Senhor. E a Tua vontade está revelada na Tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar com cada um aqui nessa noite. Que o Senhor possa me usar, Senhor, apesar de quem eu sou, das minhas falhas, que eu venha diminuir, Senhor, que o Senhor venha crescer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos corações, venha trazer entendimento, Senhor. Que possamos aplicar a Tua palavra, Senhor. Ser somente, não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Fala conosco. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim dessa carta, a carta da alegria. Nós estamos chegando ao fim das exposições no livro de Filipenses. E durante as exposições, aos domingos que nós temos aqui, nós podemos tirar diversas lições até aqui, até essa passagem que foi lida nessa noite. Nós aprendemos acerca da perseverança dos santos, que aquele que chamou, aquele que te resgatou, aquele que te salvou, aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar. Ele é fiel e justo para terminar. Nós aprendemos também que as perseguições, elas contribuem e fazem parte da nossa vida e contribuem para o avanço do reino de Deus. Nós aprendemos também acerca do testemunho cristão, que aqueles que dizem seguir ao Senhor Jesus devem andar de modo digno do Evangelho, devem viver o que pregam, e que morrer estando em Cristo Jesus, apesar das perseguições, é lucro para nós, porque nós estaremos com Ele na glória. Nós aprendemos também acerca da importância da unidade cristã. Não existe igreja sem unidade, não existe igreja sem comunhão. Nós aprendemos também acerca da humildade, que devemos ser humildes. Nós aprendemos como Cristo se humilhou naquela cruz e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós aprendemos também que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Nós aprendemos também a exortação de que nós devemos alegrar-nos no Senhor,
que a despeito das dificuldades, das lutas, das aflições, nós devemos ser alegres no Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós aprendemos também que nós devemos renunciar ao passado, renunciar à nossa vida, e ter uma vida de novidade no Senhor, esquecendo aquilo que passou e prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós vimos também, meus irmãos, uma exortação acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas. E o curioso aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele repete essa exortação. Ele repete essa exortação acerca dos falsos mestres, acerca do joio que anda no meio do trigo. E isso nos mostra, meus irmãos, a importância da gente entender isso daqui. Não há repetições na Bíblia infundadas. E a primeira exortação que o apóstolo Paulo faz aqui para nós, no versículo 17, é: irmãos, sede imitadores meus. Sede meus imitadores. Veja o meu exemplo de vida cristã. Lá em 1 Coríntios, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala por 2 vezes isso. Irmãos de Coríntios, sejam meus imitadores. Cristo, meus irmãos, é a nossa referência máxima. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que nós devemos nos espelhar por excelência. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele era fiel à cruz. Ele era um exemplo de cristão genuíno, convertido, regenerado. A sua mente estava nas coisas celestiais. E aqui a primeira aplicação para nós, meus irmãos. A maturidade cristã, ela vem por meio de você e eu imitarmos cristãos maduros. Cristãos genuínos, piedosos, que se converteram verdadeiramente. Nós precisamos se cercar dessas pessoas, meus irmãos. Ter várias dessas pessoas em nossa vida. Extrairmos dessas pessoas os seus exemplos como mentores e líderes. Hoje está muito famoso isso, está muito em voga, né? Mentoria, liderança. Mas quem são os seus mentores, meus irmãos? Com quem vocês têm andado? Quem é a sua referência? Com quem você se aconselha? Com quem você anda? São pessoas que defendem uma filosofia mundana, uma filosofia humanista, de progresso, de prosperidade, de vitória? Ou são pessoas que têm o Evangelho como sua referência, como a sua verdade absoluta? Com quem você tem andado? Eu gosto muito de andar com pessoas mais velhas, mais experimentadas, com mais idade. Não que idade por si só seja referência de maturidade. Às vezes tem pessoas mais novas que é mais madura do que pessoas mais velhas. Mas a idade é um bom indicador. Uma pessoa que está há 50, 60 anos servindo ao Senhor, eu gosto de conversar com essas pessoas, de estar ao lado delas, de extrair delas os seus ensinamentos, as suas lutas, pois assim eu vou me edificando também. E todo cristão, meus irmãos, deve ser um exemplo positivo para outros crentes. Você deve ser um exemplo positivo para outras pessoas. Você está sendo observado. Se você se converteu e o seu familiar, o seu colega de trabalho,
nas redes sociais, enfim, em qualquer lugar, que sabe que você se converteu, porque você falou, ou porque você compartilha versículos, enfim, ele está te vigiando. Ele quer ver o seu testemunho. E isso serve para outros crentes também no meio da igreja. Portanto, é uma grande responsabilidade, não é brincadeira. Nós não podemos ser pedra de tropeço para outras pessoas. A consequência é séria, a palavra é séria. Jesus, acerca disso, diz lá em Mateus 18, a partir do versículo 6: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual venha o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta, lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se em teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no fogo do inferno. Jesus dizendo isso. Você é um espelho para outras pessoas. Muitas vezes você pode não entender isso. Mas eu sou referência para quem? Quem está me observando? Você é. Alguém está te observando. Por mais que não fale para você, mas um dia pode chegar e falar: meu irmão, você é uma referência para mim. Eu vejo você, sua família, o modo como você trata sua esposa, seus filhos, o modo como você leva a sua vida em todas as áreas, financeira. Eu vejo em você uma referência. Portanto, ele diz aqui, veja: observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Me imitem e observem aqueles que andam como nós. Por quê? Versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Assim como nós temos os bons exemplos, nós temos no meio da igreja os maus exemplos. É isso que a palavra está dizendo. Da mesma forma que nós devemos aproveitar e estar ao lado dos bons exemplos, nós devemos evitar os maus exemplos. Evitar andar com essas pessoas, fazer o que elas fazem. E veja que o apóstolo Paulo diz: muitos andam entre nós, são muitos. Ao contrário de muitos, são poucos. Então não são poucos. No meio da igreja tem muitos. Muitos aonde? Entre nós. Ele não está falando de fora da igreja, ele está falando de dentro da igreja. Dentro da igreja visível essas pessoas estão, mas fora da fé cristã. Não são regenerados, não são cristãos genuínos. E aqui, meus irmãos, nessa carta, o apóstolo Paulo quase certamente está dizendo sobre os judaizantes, aqueles que falavam que a salvação estava em Jesus, mas eles tinham que observar as regras da lei, circuncidar-se, enfim. Porque eles viam o apóstolo Paulo sendo perseguido, preso pelos judeus, e queriam pregar um evangelho fácil. Não queriam ser perseguidos, igual o apóstolo Paulo estava sendo. Então eles pregavam que tinha que se circuncidar,
que a cruz de Cristo não era suficiente. Mas aqui trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, serve para todos os antagonistas da fé, todos os falsos profetas, todos os falsos mestres, que deturpam a palavra. Pessoas que se dizem cristã, mas concebem viver sua vida de forma livre. Ora, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Então eu vivo como eu quiser. Eu faço como eu quiser. Percebe como o texto ele pode ser deturpado? Se Cristo nos libertou, te libertou, verdadeiramente somos livres. Livres do quê? Do pecado, da morte eterna. E perceba, meus irmãos, o texto, ainda no versículo 18, que o apóstolo Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo está tocando nesse tema com a igreja. Repetidas vezes, eu estou falando repetidas vezes com vocês. Eu estou falando, e vou continuar falando, até que vocês entendam, porque isso é grave. Ele destaca a importância do tema, repetidas vezes. Meus irmãos, esse povo aqui, eles fingiam ser amigos, mas eram os piores inimigos do Evangelho. Calvino, comentando esse trecho, ele diz que aqueles que combatem a nossa fé, claramente, os ímpios, os incrédulos, que batem de frente conosco, com a nossa fé, com os nossos princípios, eles são menos perigosos que os falsos mestres. Menos perigosos. Os falsos mestres, eles são sorrateiros. Eles entram no corpo e vão disseminando as suas heresias, as suas doutrinas, pouco a pouco, contaminando o corpo, contaminando os irmãos. São piores. E ele diz: e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo alerta eles chorando, com lágrimas nos olhos. E por que Paulo chora aqui? Porque ele sabe o destino que espera essas pessoas: a destruição eterna, o lago de fogo, o inferno, a destruição que aguarda as pessoas que se opõem ao Evangelho. Ele diz, versículo 19: o destino deles é a perdição. Esse é o destino dessas pessoas. E quais são as características? Como você consegue identificar, meus irmãos? Prestem atenção. Muitas pessoas são enganadas nos dias de hoje por desconhecimento da palavra. Não lê, não busca o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. O Deus deles é o ventre. É o ventre. Isso quer dizer também a glutonaria. Eles querem encher a barriga. Mas não é só isso que o texto está dizendo. Não é só esse significado. O Deus ele é o ventre, porque eles defendem os seus próprios interesses, e não os interesses do Evangelho, e não os interesses da causa cristã. Eles alimentam seus desejos carnais, ilícitos. Eles têm orgulho de si mesmo. Eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou melhor que os outros. Há uma autoexaltação, um egocentrismo. Só ele é o bom, só ele sabe. Uma autopromoção.
uma satisfação pelos seus próprios apetites, seus próprios interesses, suas próprias causas. É isso que eles defendem. Só se preocupam com seus projetos pessoais. A igreja fica de lado. E está inserido na igreja. Está inserido no corpo. Mas você não vê nada de interesse pelo Evangelho. Calvino também diz, meus irmãos, que aqueles que não são regenerados pelo Espírito de Deus em nada pensam senão no mundo. Os interesses deles estão só aqui, nessa terra. Você já conversou com uma pessoa, ou já fez uma viagem, meia hora, 40 minutos, 1 hora, ida e volta, e essa pessoa não fala de Deus, essa pessoa não fala das coisas de Deus, não fala do Evangelho, não fala de teologia, não fala das coisas espirituais, só fala das coisas materiais, só fala das coisas carnais. Olha que carro, que bonito, olha que casa, olha que isso, olha que aquilo. A mente dela está no mundo, está aqui nas coisas daqui, não está nas coisas do alto. Como Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você vê a Bíblia, meus irmãos, só fala das coisas eternas. E a glória deles, ainda no versículo 19, está na sua infâmia, nos seus desejos sexuais, carnais. Esse é o sinal que essas pessoas mostram. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mais nada. Não se preocupam em proclamar o Evangelho, não se preocupam com salvação, não se preocupam com arrependimento. Não prega nada disso, meus irmãos. Eu estava vendo hoje uma pregação numa igreja, não vou falar qual, e eu, por curiosidade, fiquei assistindo um pouco. Em nenhum momento foi falado de salvação, de arrependimento, de fé, de novo nascimento, de novo proceder. É só seus projetos, o seu emprego, o seu carro, o seu bem-estar. É só isso. E a palavra está dizendo aqui que os tais são inimigos da cruz de Cristo. Então, como identificar essas pessoas? Conhecendo a palavra. Senão vai ser enganado mesmo, como tem tantas pessoas enganadas por aí. Tá, você falou que nós não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra. Então, com o que eu devo me preocupar? Meus irmãos, o cristão, ele vive a vida celestial nesse mundo. Ele está aqui de passagem. Ele é um peregrino. Se Deus faz alguma coisa na sua vida, é pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dele. O maior ato que ele poderia fazer por você, e fez, foi se entregar na cruz do Calvário. Foi morrer em nosso lugar. Então, o que ele fizer a mais por nós é graça. Em tudo dai graças. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha aí o apóstolo Paulo falando exatamente isso. A nossa pátria está no céu. Enquanto isso, nós vamos ter que viver com as intempéries desse mundo, com os dissabores, com as alegrias. Nós vamos viver com tudo isso. Mas o nosso olhar, o nosso foco tem que estar nos céus. A nossa pátria é lá, não é aqui. O meu reino não é deste mundo, o Senhor Jesus falou. E se você é discípulo do rei, como que o seu interesse maior está nessa terra, se ele falou que o meu reino não é desse mundo, não é daqui? Por consequência lógica, sendo discípulo de Jesus e ele dizendo isso, o nosso olhar tem que estar no céu, na eternidade. E viver aguardando ansiosamente o retorno do Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele pode voltar agora, pode voltar daqui 5 minutos, nós não sabemos a hora, mas nós devemos aguardar o retorno dEle, que pode ser para nós individualmente, saindo daqui essa noite. Nós vimos que ontem teve um acidente lá no Amazonas, de avião, 14 pessoas morreram no acidente. E você entra no avião, por mais simples que seja, mas um avião de carreira ou qualquer um, você entra pensando que você vai morrer? Óbvio que não, mas morreram. Então nós devemos estar a todo momento da nossa vida aguardando para se encontrar com o Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Olha a promessa, meus irmãos, olha a promessa que te aguarda: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Meu Deus do céu, se você e eu não entendermos isso aqui, transformar o nosso corpo de humilhação, esse corpo seu aí, esse aqui, ó, esse corpo aqui, fraco, que contrai doenças, e o crente contrai doenças também, viu? O crente fica doente, o crente bate o carro, enfim. Esse corpo fraco, doente, e que irá morrer. Todos nós vamos morrer. Mas olha que promessa maravilhosa. Quando Jesus voltar, nosso corpo será transformado, ressurreto e glorificado. É algo que você não consegue entender. Eu não consigo entender a grandeza, a magnitude disso, que não se compara com o que a gente passa no nosso cotidiano. Igual ao corpo da sua glória. Abra lá, Mateus capítulo 17. Isso aqui eu vou pedir para vocês abrirem. Versículo 6. Mateus 17, versículo 6. Jesus já havia se transfigurado, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha o versículo 6. Ouvindo-a os discípulos, o que aconteceu com eles? Caíram de bruços, tomados de grande medo. A glória era tamanha, meus irmãos, que eles caíram de bruço, não aguentaram. E a palavra está nos dizendo aqui que esse corpo aqui de humilhação será transformado igual ao corpo da sua glória.
Olha que promessa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Então Deus vai anular, meus irmãos, as leis naturais do pecado e da morte que trazem essa destruição para o nosso corpo. Ele vai anular isso. Vai ser anulado completamente. A transformação vai ser radical. Nosso corpo vai ser glorificado. Daí dizer que esse mundo, meus irmãos, não é o nosso lar. Não é a nossa casa, nossa habitação. Não é. Daí dizer também, meus irmãos, que diante desse contexto todo, a gente não deve ceder às pressões para se encaixar nesse mundo. Nesse mundo rebelde, nesse mundo caído. Se encaixando, aceitando determinadas propostas, determinados princípios que vão contra a palavra de Deus. Não devemos ceder a essas pressões, como os judaizantes faziam aqui. Eles queriam agradar. Mas devemos nos concentrar nas coisas do alto. Guarda isso, meus irmãos, nessa mensagem. Se concentrar e buscar as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, olha agora, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não das que são daqui da terra, porque morrestes. Quando você é alcançado pelo Espírito Santo, convertido, regenerado, você tem que negar-se a si mesmo, morrer para suas vontades, para seus desejos, passando a pensar nas coisas do alto. Eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que você tem que deixar seus projetos de lado, os seus planos, a sua faculdade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas esses projetos, esses planos, tem que ser para a glória de Deus. Para glorificar a Deus. Pois lembre que foi falado no começo que você está sendo olhado, vigiado. O seu testemunho importa sim. É importante sim. Para o ímpio, para o descrente e para o crente. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. É a eficácia do poder, no final do versículo 21, que traz para si, para Jesus, todas as coisas. Jesus diz também lá no Sermão do Monte, Mateus 6, 21, porque onde está o seu tesouro, também estará o teu coração. Se o teu tesouro estiver nessa terra, nas coisas dessa terra, é um sinal claríssimo que seu coração está nessa terra. E aí alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É preciso rever a conversão. É preciso rever. Porque se eu amo mais as coisas dessa terra, se eu amo mais estar com pessoas incrédulas, se os meus mentores, meus líderes, as minhas referências são pessoas que não têm o Evangelho como o centro da sua vida, está tudo errado. É isso que a palavra nos mostrou nessa noite aqui para nós. Então, meus irmãos, que nós possamos
aplicar essa palavra na nossa vida, aplicar essa palavra no nosso coração, ter Cristo como nossa referência máxima, a palavra de Deus como o nosso manual de fé, nosso manual de vida, aquilo em que nós nos baseamos. Tomar cuidado com aqueles que andam no meio da igreja, estão no meio da igreja e estarão no meio da igreja. O joio sempre andará junto com o trigo, isso é fato, mas que possamos identificá-los e não seguir os seus exemplos, e buscar as coisas do alto, meus irmãos, pois a nossa pátria, como diz a palavra, versículo 20, está nos céus. Amém?